Convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Salmos de número 145. Nós vamos ler versículos 4 ao versículo 6. Abra a sua Bíblia, mas também abra o seu coração. Amém, irmãos? Estou tão feliz que você está aqui nessa noite. Como nós falamos, esse mês de setembro para nós é um mês sobre a família. E hoje Deus colocou, irmãos, no meu coração, nós vamos trazer uma mensagem um pouquinho diferente. É uma mensagem um pouquinho mais como um ensinamento, como mais ensino sobre nós, para nós. E o nosso tema hoje chama-se Conectando Gerações. Diga comigo assim: conectando gerações. Melhor, diga comigo assim: gerações conectadas, né? Acertando aqui a sequência. Você recebeu aí, quando você entrou, um esboço. Temos ali alguns tópicos para você poder acompanhar, ou depois você guardar e poder ler melhor na sua casa. Amém? E o Salmo 145, ele fala algo muito, irmãos, desafiante para nós. Salmo 145, do versículo 4 ao versículo 6, fala o seguinte: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Versículo 4 de novo: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Amém? E falando, irmãos, sobre geração, nessa primeira parte nós vamos falar um pouquinho sobre as diferenças que nós temos entre as gerações. O que é uma geração, irmãos? Geração é um grupo de pessoas que nascem numa mesma época. Todos nós, como indivíduos, nós temos uma forma de ser, nós temos hábitos, nós temos costumes, todos nós temos uma forma de enxergar o mundo. Amém, irmãos? Uma parte dessa forma de como nós somos, ela vem, uma origem disso vem da nossa própria individualidade. Cada um de nós somos diferentes. Quem é aqui pai e mãe, né, e você tem mais de um filho, você talvez já, né, com certeza você experimentou isso. É uma das coisas mais bonitas, né? Quando a gente tem mais de um filho, a gente vê a diferença entre eles, né? Nasce do mesmo casal, cresce na mesma casa, mas são o quê? Diferentes entre si. Por exemplo, a minha filha, irmãos, ela tem uma sede de justiça que é algo impressionante, né? A Keren, ela não suporta ver as coisas erradas, ela não suporta ver pessoas sendo maltratadas, ela tem uma sede de justiça, irmãos, ela fica furiosa. O Eliote já tem um senso de competitividade, ele é competitivo, irmãos. Quando eu estou às vezes jogando videogame com ele, jogando FIFA, quando isso acontece, o que é raro de eu ganhar dele, né, gente? De vez em quando eu ganho um pouquinho dele, né? Quando a gente começa a jogar, ele está todo tranquilão lá. Quando ele está ganhando, ele está todo tranquilão, ele joga, ele mexe no celular. Eu estou lá, meus irmãos, me matando para conseguir fazer um gol no FIFA, e ele joga mexendo no celular. Mas se eu começo a ganhar o jogo, gente, aí ele já vai ficando nervoso. Aí ele já desliga o celular, ele já arruma a cadeira, porque ele tem esse senso de competitividade. E, né, são diferentes, porque todos nós temos essa individualidade, mas também o que forma a nossa vida, o que forma quem nós somos, também é o meio no meio na qual nós estamos inseridos. Então, uma geração é aquele grupo de pessoas que nasce numa determinada época, e por nascerem naquela época, influenciadas pelo mundo ao seu redor, elas vão adquirir costumes, hábitos, comportamentos, elas vão enxergar uma forma diferente de viver. E para a gente poder entender um pouquinho isso aqui, nós vamos chamar aqui alguns voluntários. Eu queria que você aplaudisse a Jesus pelos meus voluntários. Pode aplaudir Jesus por eles. Isso. E eu vou fazer aqui algumas perguntas. Não é fácil estar aqui na frente, viu, gente? Eu vou fazer aqui algumas perguntas para eles, só para a gente poder ver um pouquinho dessa diferença, né? Eu sei que nós temos 3 mulheres e um homem aqui. É um pouquinho indelicado a gente perguntar a idade, né, irmãos? Mas a gente vai precisar isso, eles já estavam sabendo disso. Então eu queria que cada um pudesse falar o seu nome e a sua idade. Vamos lá. Meu nome é Maria Luísa e eu tenho 11 anos. Meu nome é Eric, por incrível que pareça, eu tenho 37.
Tá se sentindo, né, gente? Autoestima é bom, né, gente? Bom. Meu nome é Janaína, tenho 45 anos. Meu nome é Agnes e tenho 58. Amém. Obrigado, viu, gente? Eu queria fazer alguma... Vou começar com a irmã Agnes. Agnes, quando a irmã era criança e precisava comunicar com alguém, um parente distante, como que a irmã fazia, a sua família fazia? Então, a gente não tinha telefone. Quando eu me lembrava, quando eu era criança, a gente não tinha telefone. E meu pai trabalhava em São Paulo. Então, às vezes, quando a gente precisava mandar alguma notícia para ele, a gente ia na telefônica, onde tinha várias cabines, e a gente tinha que pedir a ligação para uma telefonista, e ela fazia a ligação, e daí chamava. Fulana, cabine 5. Então tinha que ligar a telefonista. A gente ligava para a telefonista, ela fazia a ligação e depois ela comunicava para a gente ir num guichê lá, num telefone, que era dentro da telefônica. Assim que a gente falava com uma pessoa que estivesse fora. Meu Deus. Presta atenção. A irmã falou sobre telefone, né? Quem aqui é da época que você teve que declarar no imposto de renda telefone? Levante a mão, ó. São poucos aqui, ó, a maioria. Quem não tem a mínima ideia do que eu estou falando? Gente, houve uma época que o telefone era caríssimo. Era caríssimo ter telefone. Para você ter o telefone, você tinha que se inscrever, às vezes levava meses, e você declarava no seu imposto de renda. Era um patrimônio que a pessoa tinha, só para você ter uma... Então, quem tinha telefone era rico. Hã? Pode pegar. Eu não sou dessa época, mas meu avô comentava que ele chegou a trocar por terreno de tão valioso que era ter uma linha telefônica. Por terreno. Uma linha de telefone. Olha, gente, né? E você, Jana, quando você era criança, você queria mandar uma mensagem para alguém, como que você fazia? Na minha época já era questão de... Na minha época, minha filha adora falar, mãe, na sua época. Orelhão. A gente não tinha muito acesso a telefone, demorou um pouco. Quem nunca usou um orelhão aqui, gente? Levante a mão. Gente, é interessante que eu estou fazendo isso nos 4 cultos, né? Os cultos vai ficando diferente, né? Quem já usou um orelhão aqui? Vocês estão querendo, né? Estão se escondendo, né, gente? E você, Eric, para mandar uma mensagem para alguém? Na minha época era mais o telefone mesmo, quando criança. Aí quando adolescente já surgiu o celular. Mas também era caríssimo mandar um SMS, era quase uma bicicleta de valor, assim. Você viu a internet? Sim, era telefone na maioria das casas, 99%. Daí, um pouco mais velho, surgiram os celulares, mas não era com a facilidade que tem hoje, ainda era um pouco mais complicado. Quem aqui, gente, usou internet de escada? Você lembra disso, dessa época? Né, que você tinha que entrar meia-noite para pagar um pulso, lembra disso? Né? E você, para mandar uma mensagem para alguém hoje, como que você faz? Eu vou no WhatsApp ou eu ligo para a pessoa pelo meu celular. Quanto tempo demora para a mensagem chegar e a pessoa responder? Não demora. Chegar... Não demora nada. Te perguntar para a irmã Agnes. A irmã mandava carta? Mandou carta? Sim, então, isso que eu ia falar. Ainda tinha... Isso era quando a gente queria falar numa empresa em São Paulo, a gente fazia dessa forma. Mas, assim, se eu tivesse que mandar uma notícia de um falecimento, era por... Telégrafo? Telegrama. Telegrama. Quem já mandou telegrama, gente? Gente, se não me engano, o telegrama, né, Marcos? Você pagava por letra, não é isso? Sim. Você pagava por letra, gente. Então, você imagina, você tinha que fazer o texto. Então, você engolia as letras para ficar mais barato. Fulano faleceu, ponto, acabou. Morreu, pronto. Nem exclamação você não punha. E daí, se você não tinha tanta pressa, não tinha pressa de avisar a pessoa, vocês mandavam por carta, né? A gente fazia carta. Quanto tempo assim mandava a carta até ela chegar? Ela chegava no outro dia, 2 dias depois, até a pessoa ler e tal, e retornar com a resposta. E era tão bom, e a gente se comunicava tão bem com as pessoas, não é? Mas levava um tempo.
Sim, e isso que a gente não tinha ainda, isso na minha infância, a gente não tinha telefone em casa. Depois que a gente adquiriu o telefone, daí sim, ficou um pouco melhor. Deixa eu te perguntar agora uma coisa. Pode conversar com a irmã também. Quando a irmã quando era criança, queria assistir um filme, como que fazia para assistir um filme? Você pegava, eu quero assistir um filme agora, era assim? Como que era? Imagine, que filme. Explica para eles como que era. A gente tinha, eu me lembro, eu tive a felicidade de ter a televisão logo que saiu, meu pai pôde comprar. Então, a gente tinha, os vizinhos vinham em casa assistir televisão. Os vizinhos, porque eles não tinham. Sim, porque ninguém tinha. Tinha aquele papel colorido, vermelho, verde, amarelo, que era tudo preto e branco. Era preto e branco, aí você colocava uma folha na frente? Sim, era um Jesus. papel. Era um papel verde, amarelo, azul, assim. Então, ficava tudo colorido. Estou sabendo agora. Ai, será que eu estou tão velha assim? Quem aqui já colocou bombril em antena de televisão, gente? Vocês estão se entregando, viu? E você, Jana? Assistia filme videocassete. Na minha época, meu pai também comprou logo televisão. Tudo seu pai, você está se achando? É meu pai. É meu pai, meu avô. Na minha época, quando eu era pequenininha, lá em Barbacena. Então, a gente tinha videocassete. Aquelas fitas. A turma nem sabe. Você chegou aí em locadora? Sim, bastante. Quem já foi em locadora aqui, gente? Adorava. Quem aqui já pagou multa porque você não rebobinou a fita, gente? Não era assim? Tem uns que não têm a mínima ideia, gente. Né? E você já pegou DVD? Começou com videocassete, depois foi para DVD. Mas a locadora era final de semana, todo final de semana a família alugava 3, 4 filmes e passava a noite assistindo. E tinha que rebobinar, senão pagava multa. E você? Quando você quer assistir um filme hoje, o que você faz? Ou eu assisto na Netflix ou eu vou no cinema. Facinho, tudo fácil, né? Quanto tempo você consegue ficar sem mexer no celular? 1 minuto. 1 minuto? O culto tem 1h30, então você mexe no celular durante o culto, é? Não. Amém? Gente, só para a gente encerrar, eu vou pôr uma foto aqui, uma imagem. Quero ver quem já usou isso aqui, gente. Você fez curso, Jana? Quem fez curso de datilografia? Quem fez datilografia avançada, gente? Quem colocava isso no currículo, até a NASA contratava, né, gente? Né? Gente, vamos aplaudir Jesus por eles. Obrigado, viu, gente? Deus abençoe. Então, veja bem, vamos aqui. Aqui para a gente poder ter uma noção. Presta atenção nisso. Alguns especialistas, presta atenção nisso. Nós vamos ver agora um pouquinho o que a sociedade fala sobre gerações. Alguns especialistas dizem que antigamente uma nova geração se formava a cada 20, a cada 30 anos. Por exemplo, biblicamente, toda vez que a Bíblia fala sobre geração, biblicamente uma geração na Bíblia é a cada 40 anos, só para a gente ter uma ideia. Mas especialistas estão dizendo que atualmente, porque o mundo está mudando de forma muito acelerada, uma geração está surgindo a cada 5 anos, só para a gente ter uma ideia. Então, por exemplo, se você na sua casa tem um adolescente de 15 e um pré-adolescente de 10, o de 15 é uma geração, o de 10 já é outra geração. Antigamente, praticamente uma casa, ela tinha 3 gerações só. Você tinha os avós, os pais e os filhos. Mas hoje, numa casa, nós podemos ter 5, 6 gerações. Então, nós vamos ver um pouquinho aqui como que o mundo hoje, né, a sociedade, ela tem classificado praticamente, né, claro que aqui é uma média, não é algo tão exato, praticamente hoje nós temos 6 gerações vivendo ao mesmo tempo. A primeira geração, rapidinho aqui, só para a gente ter uma base, é a geração dos tradicionalistas. Quem são os tradicionalistas? São aqueles que têm mais de 75 anos. Quem tem mais de 75, levanta a mão, dá um glória a Deus aí. Uau, gente, quantos glória a Deus, né? De manhã teve mais glória a Deus, viu, gente? Né? Esses são os tradicionalistas, quem tem mais ou menos aí mais de 75 anos. Essa geração é a geração que nasceu antes da Segunda Guerra Mundial. É a geração que passou pela guerra. Essa geração
passou por um tempo muito difícil, de muita escassez. É uma geração que economiza, gente, no último. É uma geração que quer manter os costumes. É uma geração que quer ter muita estabilidade. É uma geração que quer ter muito patrimônio. O que traz estabilidade para eles é patrimônio. Então, se você tem a sua casa, o objetivo seguinte de você ter uma casa é a chácara. Depois da chácara é o apartamento na praia, né? Você quer ter imóveis. É uma geração, gente, que não gasta dinheiro. Ela pode até ter. Por exemplo, você chega lá na casa do seu avô, da sua avó, você sabe que eles têm dinheiro, não que talvez sejam milionários, mas eles têm dinheiro para trocar o óculos. Aí você fala: vô, troca esse óculos, pelo amor de Deus, vô. E aí o que ele fala? Para quê? Tá bom, tá funcionando, não é assim mesmo? E está com um esparadrapo aqui já, né? Mas eles têm dinheiro, mas por que ele não troca? Porque para eles não vai se desfazer de uma coisa só porque ela é velha. A gente não se desfaz das coisas porque ela é velha, a gente se desfaz se parar de funcionar. A geladeira pode ser velha que só, mas está funcionando, ela fica lá. Por quê? É uma geração que passou por muita escassez. Está dando para entender, irmãos? Eles têm muita dificuldade de desapegar das coisas. Depois dessa geração, surgiu uma outra geração, que é a geração chamada do Baby Boomers, né? Essa palavra Baby Boomers significa explosão de bebês. É a turma aí mais ou menos entre 60 a 75 anos de idade. Quem tem entre 60 e 75, levanta a mão, dá glória a Deus. Ó, já dá uma glória a Deus, gente, fica feliz. E você chegou lá, glória a Deus, né? Então, essa turma aí, ela nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. Então, durante a Segunda Guerra, né, claro, as pessoas ali em período de guerra, elas economizaram, não tiveram tantos filhos, mas depois que passou a guerra, aí houve uma explosão de nascimento. Essa geração é aquela geração que estava cansada de guerras e de tragédias. Então ela criou o quê? Ela criou o movimento hippie, paz e amor. Vamos ter paz, gente, chega de guerra, vamos ter paz. E porque elas são pós a guerra, é uma geração que agora falou: nós vamos trabalhar, nós vamos produzir, nós vamos ter as nossas carreiras. Essa geração, gente, é a primeira grande geração que se tornou workaholic, viciada em trabalho. Essa geração e um pouquinho da geração anterior é aquela geração, não sei se você já ouviu isso, alguém lá na sua casa, que falava com muito orgulho, que até hoje fala com muito orgulho, fala assim: gente, eu nunca tirei férias na minha vida. Você conhece, tem alguém lá na sua casa que fala isso? Tem orgulho de dizer que nunca tirou férias. O orgulho deles é dizer: eu entrei nessa empresa e trabalhei 30 anos nessa empresa, né? Eu me aposentei, né? Nós tivemos aqui, como hoje é o terceiro culto hoje, no culto das 11, nós tivemos o irmão, ele falou assim: eu trabalhei 35 anos na mesma empresa e me aposentei nela, só tive um emprego a vida inteira, né? É a característica dessa geração, é a estabilidade, tudo bem controlado. Depois dessa geração, surgiu então uma outra geração, que é a turma aí entre 45 e 60. Quem tem entre 45 e 60, levanta a mão, dá glória a Deus. Já está aumentando já, né? Quem que é essa geração, irmãos? Essa é a geração X. Qual que é a diferença dessa geração? Essa geração, ela viu os pais dizendo: eu nunca tirei férias. Essa geração já começa a dizer: que negócio é esse? Vamos ter mais equilíbrio aqui. Vamos, que eu não quero viver sem tirar férias, não, eu quero tirar umas férias. Essa geração já começa o quê? A viver, né, ali mais uma qualidade de vida, eles já querem ter mais um equilíbrio. Essa geração, eles viram surgir a internet, o computador, o celular. Para eles foi uma mudança de vida muito grande. Eles saem do analógico para o digital, começam a entrar no mundo online. Vamos para a próxima agora. A próxima geração é aqueles que têm aí mais ou menos entre 30 a 45 anos. Quem tem 30 a 45, levanta a mão, dá glória a Deus. Isso, eu estou nessa aí, viu, gente? Né? É a geração Y, ou os milênios, né? Essa geração, irmãos, ela já nasceu numa época de grandes avanços tecnológicos. Essa geração, dos 30 a 45, é uma geração que ela já cresceu
ouvindo dos seus pais algo mais ou menos assim: meus filhos vão ter tudo que eu não tive, né? Essa geração cresceu ouvindo isso, e a casa é entopetada de Danone, de iogurte, porque os pais não tinham dinheiro para comprar iogurte, nunca falta iogurte naquela casa, não é assim mesmo? E tem roupa, e tem videogame, e tem jogo. E aí o que aconteceu? Uma das palavras-chave dessa geração, uma das primeiras, essa geração, ela começa a viver algumas primeiras grandes doenças emocionais. É uma geração que já começa a viver crises profundas de ansiedade, porque ela já começa a ver essa abundância de informação, de tantas coisas. Os pais falam assim: meu filho vai ter tudo que eu não tive. E aí o filho estudou, ele fazia inglês, ele fazia balé, e fazia um monte de coisa. Essa geração já multitarefa, essa geração já é uma geração que ela quer viver o mundo, ela quer ter o quê? Experiências. É uma das palavras-chave já dessa geração. Ela não vai gastar tanto dinheiro com patrimônio. Por que vai ter mais de uma casa? Por que eu vou comprar uma chácara? Eu vou viajar. Eu quero ter o quê? Experiências. Eu quero conhecer as coisas, eu quero estudar, eu quero conhecer outros países. Eu não vou ficar aqui acumulando patrimônio. Vamos lá, a próxima geração é a geração Z. É a turminha entre 15 a 30 anos. Quem é entre 15 a 30 anos, levanta a mão, dá glória a Deus. Isso. Essa turma nós já chamamos que são os nativos digitais. Eles já nasceram com a internet. É uma geração, gente, que eles têm um senso de um mundo globalizado. Eles não têm tantas fronteiras, eles não veem um mundo com fronteiras. É uma geração que já começa, depois vai acentuar ainda mais nas próximas, já começa a acentuar dificuldade com hierarquias, com processos, porque é tudo já mais atravessado, já chega logo, já chega lá rápido, né? E quais são uma das crises dessa geração? Aqui, se a geração anterior é uma geração muito em crise de ansiedade, essa geração já é a depressão. A próxima geração é a geração alfa. São aqueles que têm menos de 15 anos de idade. Quem tem menos de 15 anos, levanta a mão, dá glória a Deus. E estão pouquinhos aqui, que eles estão lá na The House agora, né? Essa geração, uma das características é uma geração sem medo. Eles não têm medo, eles conhecem, eles querem saber de todas as coisas. É uma geração que é mais aberta para tudo aquilo que é diferente, mas também é uma geração que já sofre muito com solidão, porque eles já são eles estão tão enfiados ali na internet que eles não conversam, eles não se relacionam muito. É impressionante, você põe eles assim para conversar, quase eles não conseguem conversar. Mas no grupo de WhatsApp eles conversam, você nem consegue acompanhar, né? Eles já trocam de assunto, vai vê-los mais. Quando você põe eles juntos, não conversam. É uma geração que já começou a apresentar, né, fortes sinais de TDAH, dificuldade com foco, dificuldade com atenção. E aí nós temos, né, uma sétima geração que ainda é uma especulação, que é uma geração, ainda tem poucos estudos, que é uma geração Covid, que nós podemos dizer. Crianças aí que nasceram no final de 2019, 2020, 2021, que é uma geração totalmente diferente. Nós temos um menino aqui na igreja, acho que ele está agora com 4, 5 anos, mas é muito interessante que ele nasceu aí nessa época, ele não dava paz com a mão, ele não sabia dar paz com a mão, ele só sabia dar paz com um soquinho. Foi a forma que ele aprendeu, porque quando ele começou a vir na igreja, todo mundo cumprimentar, estava todo mundo ainda usando máscara, estava todo mundo só se cumprimentando com soquinho. E é interessante, é que até hoje, às vezes eu chego para dar paz, ele só dá soquinho, não é? E aí é uma geração que também já vai começar agora a experimentar a inteligência artificial. Veja bem, irmãos, por que nós estamos falando isso? Porque nós temos que entender que essas diferenças entre as gerações, como nós falamos aqui praticamente hoje, quase de 6 a 7 gerações, elas estão dentro das nossas casas. E essas diferenças, irmãos, elas têm gerado muitos conflitos. Um principal conflito que tem sido gerado é a falha na comunicação. Nós não conseguimos comunicar, nós não conseguimos falar direito.
né? Uma geração entende de um outro jeito, uma geração entende de uma forma, e aí a gente começa a ficar o quê? Isolados, vai desencadeando outros problemas. Por exemplo, hoje a geração mais nova, ela não pergunta nada, ela não pergunta mais as coisas. Antigamente era comum a criança, né? Chegava aquela fase, a fase dos porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Pode perceber, está diminuindo isso. Porque hoje a geração mais nova, quando ela tem uma dúvida, o que ela faz? Ela vai para o Google, ela pergunta para o Google, ela vai no YouTube, ela não sabe fazer uma coisa, lá no YouTube alguma coisa vai ensinar ela. Então tem havido muita falha, muito isolamento, e nós precisamos aprender a comunicar. Qual é o objetivo, irmãos, da mensagem dessa noite? É que nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, aprendermos a ter mais sensibilidade. E se você tem percebido que tem havido um distanciamento dentro da sua casa, entre você e os filhos, entre os netos, comece a buscar no Senhor essa sensibilidade e fala, será que a gente está se isolando? Será que nós não estamos mais tão juntos? Porque nós não estamos nos entendendo como geração. Por exemplo, a geração hoje mais nova, como disse, eles não têm tantas barreiras. Hierarquia para eles é algo muito difícil, sabia disso? É muito difícil hierarquia para eles. Hoje um jovem aí, um adolescente, um jovem está trabalhando numa empresa, ele encontra o presidente da empresa, ele começa a trocar ideia com o presidente. E ele começa a dar umas ideias para a empresa. Quem é da geração mais antiga, isso não faz sentido. Espera aí, você não troca uma ideia com o presidente. Se você tem uma ideia para a empresa, você tem que falar com o seu supervisor que vai levar para o outro, não é assim mesmo? Tempos atrás, um pré-adolescente de 12 anos, e aí pastor, e aí, tudo bem filho, como que você está? Pastor, eu posso conversar com o senhor? Eu falei, pode falar, sabe o que é pastor? Tem umas coisas erradas aqui na igreja que nós precisamos conversar. Eu falei, o que é isso meu menino? Você tem 12 anos só. Mas aí o que acontece? A minha reação já é de se fechar. Ei, o que você espera? Você tem 12 anos. Mas aí se eu não entendo de gerações, eu já não converso mais com esse junior. E aí eu tenho que ter essa flexibilidade, entender, essa geração ela é diferente, esse negócio de hierarquia não tem muito com eles. Mas também não significa que eu não tenha que ensinar, não é aceitar tudo de uma geração, amém, irmãos? Toda geração tem o seu lado bom, o seu lado negativo. Mas talvez eu possa ter um pouco mais de flexibilidade. Talvez você, jovem, você está trabalhando numa empresa e você quer sair dessa empresa, essa empresa aqui é tudo engessado, aqui é tudo travado as coisas, eu quero numa empresa assim, que as coisas são mais fluídas, eu quero numa empresa que as coisas mais assim, não tem tanta regra, não tem a mesa, você pode sentar nessa mesa, você pode sentar aqui, você pode entrar nesse horário, e aí você quer viver isso, e muitas vezes você pode, ali às vezes pedir a demissão de um emprego maravilhoso, um emprego que é uma bênção de Deus na sua vida, porque talvez o líder daquela empresa, ele é de uma geração mais antiga. Está dando para entender, irmãos? Outra consequência grave desse problema das nossas gerações é o desrespeito entre as gerações. Infelizmente, irmãos, tem tido muito desrespeito entre as gerações. Posso pregar, irmãos, como seu pastor? Aqueles que são mais velhos, mais experientes, deixa eu falar um pouquinho com vocês agora. Parem de falar que é tudo mais fácil para essas novas gerações. É um desrespeito vocês falarem isso, nós falarmos isso. É natural, toda geração ela acha que a outra geração que vem depois é mais mole, é mais preguiçosa e é tudo mais fácil, é normal. Todo pai acha que a vida é mais fácil para os seus filhos. Preste atenção nisso. Eu sei sim que, claro, que algumas coisas e algumas áreas é mais fácil para essa geração mais nova. Você fala para eles assim, não, porque quando era na sua idade eu ia a pé para a escola. E hoje eles vão de Uber para a escola, né? Ainda vão reclamando. E eu sei que a gente fica irritado com esse negócio. Eles abrem a geladeira, tem comida à vontade lá para eles. Mas deixa eu dizer algo, não é tudo fácil para eles. Algumas coisas podem ser mais fáceis. Talvez hoje você não tenha ideia do que é ser um adolescente nos tempos que nós estamos vivendo. É muito difícil ser um adolescente nos dias atuais. O bullying, esse negócio de bullying é frescura. Não é frescura. Na minha época a gente tirava sarro um com o outro assim. Tirava sarro, só que era 4 ou 5, né? Hoje
se um adolescente ele é cancelado na internet, aquilo desaba o mundo dele. Dele saber que a internet toda, todos os amigos da escola estão tirando sarro, estão humilhando ele. Não é à toa que um espírito de suicídio tem invadido essas novas gerações, porque a competitividade, a pressão dessas redes sociais, porque ele não tem o estereótipo, porque ele não tem o padrão, porque ele não tem isso, e ele fica olhando as redes sociais, e fica vendo, está todo mundo fazendo isso, todo mundo fazendo aquilo, e ali muitas vezes ele pode ser até zombado nas redes sociais. Não é nada fácil, não é nada fácil ser um adolescente nos dias de hoje, ser um jovem nos dias de hoje. No Brasil, 25% dos jovens não estudam e nem trabalham, só para a gente ter uma ideia. 25% não estudam nem trabalham. Se eles não estão estudando nem trabalhando, o que eles estão fazendo? Agora, as gerações mais novas também têm que respeitar as gerações mais velhas. E às vezes a geração mais nova não respeita a geração mais velha, porque ela não tem o conhecimento que você tem. E aí não tem paciência com o vô, que fica pedindo toda hora: vem aqui, como que manda essa mensagem no WhatsApp? Vô, o senhor não sabe. E não tem paciência para ouvir, não tem paciência para ensinar, e não pergunta mais as coisas. E hoje, por causa, claro que tem o esforço pessoal, e a pessoa mereceu isso, mas também, ou às vezes, aquele jovem tem ali 24, 25 anos de idade, e já tem mestrado, e já fala um monte de idioma, já acha que sabe tudo. Ei! Você pode fazer milhares e milhares de mestrados, você pode ter muitos diplomas, mas tem coisa que só a vida ensina. Escute mais os experientes. Mas ele vai repetir as mesmas histórias. Ouça com atenção as mesmas histórias, porque ali você vai poder aprender algo que nenhum doutorado, que nenhum mestrado que você possa fazer vai te ensinar. Uma das coisas, irmãos, que surgiu essa mensagem foi quando, um tempo atrás, eu encontrei algo, ouvi sobre uma pessoa, um idoso. E esse idoso, ele falava o seguinte, ele falou assim: o domingo é o pior dia da minha semana. E ali perguntaram para ele: por que é o pior dia? Sua família não vai lá na sua casa? Ele falou assim: não, é o contrário, a minha família vai todo domingo na minha casa. E aí perguntaram para ele: mas se ela vai todo domingo almoçar na tua casa, por que é o pior dia? E aquela pessoa idosa falou o seguinte: sabe o que acontece? Eles vão lá tudo na minha casa, todo domingo, mas eles não conversam comigo. Eles falam baixinho entre eles, que eu não consigo escutar, porque a gente esquece de falar um pouco mais alto. Eles ficam mexendo no celular. E aquela pessoa dizia: durante a semana eu fico sozinho, e dói, eu sinto a dor da solidão, mas dói mais eu estar sozinho no meio de um monte de gente sem conversar comigo, e eu me sinto um estranho. E ali esse conflito entre as gerações vão acontecendo, e ali nós vamos tendo o quê? A frustração, nós vamos tendo esse isolamento, e algo, irmãos, muito sério começa a acontecer. Aquela transferência que poderia ter entre uma geração e outra começa a se tornar interrompida. Nós falamos aqui um pouquinho do que a sociedade fala sobre gerações, esses conflitos, mas o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala, irmãos, que as gerações têm que estar unidas. No livro de Malaquias, capítulo 4, fala que nos últimos tempos o Espírito de Deus viria, e Ele tornaria os corações dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Haveria uma unidade entre as gerações. Mas o texto fala, caso contrário isso não acontecesse, caso contrário as gerações não se entendessem, haveria maldição naquele lugar. E muitas vezes essa maldição tem entrado em nossos lares, porque nós não estamos se entendendo como gerações. A Bíblia fala que no Salmo 145 que nós lemos, diz que uma geração tem que contar para outra geração. Nós devemos passar para as gerações mais novas a mensagem de Cristo, ensiná-las a amar o Senhor Jesus. Toda geração, repita assim, diga assim comigo: uma geração é responsável pela outra geração. Nós temos que entender que nós somos responsáveis. A geração do presente, ela é responsável pela geração do futuro. E sabe, muitas vezes nós nos empenhamos tanto para que os nossos filhos torçam pelo mesmo time que a gente. E não tem nada de errado nisso.
Só que quantas vezes o nosso empenho para que o nosso filho, ele seja o mesmo time que nosso, o mesmo time que o nosso, não é o mesmo empenho para que ele conheça Deus. E aí quando aquela criança nasce, não, porque essa criança vai torcer para o mesmo time, e a gente compra a camiseta, a gente leva para o estádio, mas quando tem um acampamento, é caro demais. O que nós estamos mais preocupados para trazermos às novas gerações? Temos sim que prepará-los para este mundo, prepará-los para estudá-los, mas o mais importante é que nós preparemos a nova geração para a eternidade com o Senhor Jesus. Porque não adianta nada ganhar nesse mundo, ser bem sucedido nesse mundo e passar a eternidade longe de Cristo. A geração do presente, ela é responsável. Vamos empenhar, vamos transmitir, conte a sua história, fale a sua história, como que Jesus chegou na sua vida. Pais que estão aqui, conte para os seus filhos como que era a vida sem Jesus. Principalmente aqueles que têm filhos que cresceram na igreja, eles não sabem o que é uma vida sem Jesus. Conte para eles, fale do amor do Senhor. Nós temos que trazer Jesus para a nossa família, irmãos. E uma segunda atitude para nós curarmos as gerações e os relacionamentos. Nós temos, irmãos, que entender que realmente satisfaz a alma de uma pessoa não é somente aquilo que eu faço para aquela pessoa, mas é aquilo que eu faço com aquela pessoa. Há um tempos atrás eu preparava essa mensagem e eu estudava a Bíblia, eu falava assim: Jesus, Tu és maravilhoso, e o Senhor curou a vida de muitas pessoas, mas os problemas emocionais e de relacionamentos não são novos, já existiam desde sempre. E um dia, meditando na Bíblia, eu falei assim: Jesus, como que o Senhor curou as pessoas emocionalmente enfermas? Sabe, irmãos, como que Jesus curou aqueles que estavam enfermos emocionalmente, com solidão, com rejeição? Jesus curou essas pessoas não fazendo algo para elas, Jesus curou essas pessoas fazendo algo com elas. Vamos lembrar de Zaqueu. Zaqueu não tinha nenhum problema de doença física, estava em cima de uma árvore, não tinha problema de dinheiro, até porque ele tinha roubado um monte de gente, mas era um homem rejeitado, era um homem solitário. E como que Jesus curou Zaqueu? Jesus fez uma oração para Zaqueu? Não tem nada de errado fazer isso, mas Jesus curou Zaqueu fazendo algo com ele. Disse: Zaqueu, convém que hoje eu entre na tua casa. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, almoçou com Zaqueu, conversou com Zaqueu, Zaqueu foi restaurado. Fazemos as coisas, irmãos, para os outros, não tem nada de errado, mas não preenche a alma. Nós temos que fazer, sim, temos que trabalhar para ganhar dinheiro. Não tem nenhum problema você dar um presente para alguém. Aliás, só dá uma olhadinha para o lado que a pessoa vai ficar feliz, só de imaginar que ela vai ganhar um presente seu. Não tem problema isso. Mas mais do que importante, você fazer algo para a pessoa, fazer algo para ela, ou dar algo para ela, é fazer com ela. Mais importante que você, pai, comprar um videogame para os seus filhos, é você sentar e jogar com eles. Porque o que realmente, irmão, satisfaz a nossa alma é aquilo que a gente faz com as pessoas. Se eu pedisse para você agora fechar os teus olhos e você lembrasse de alguma coisa importante da sua infância, certamente você ia lembrar de alguém, e alguém fazendo algo com essa pessoa. Quando eu lembro, irmãos, do meu pai, não sei porque tem comida no meio, né, gente? Quando eu lembro do meu pai, eu me lembro ali naquele banco Bradesco, na rua São Bento, no centro de Sorocaba. Havia na esquina do banco Bradesco, na rua São Bento, um carrinho de cachorro quente. E todas as vezes que meu pai ia, irmãos, no Bradesco, eu acompanhava ele, todas as vezes ele comprava um cachorro quente para mim. Só de lembrar me emociona. Meu pai trabalhou muito para nos dar recursos, para nos dar dinheiro, para pagar os meus estudos. Mas o que eu mais lembro dele foi a gente ali naquela esquina comendo um cachorro quente. É o que a gente faz com as pessoas. Se você está sentindo as pessoas distante da sua casa, eu sei que você precisa orar por elas, jejuar por elas, mas acrescente algo, comece a fazer algo com essas pessoas. Faça uma caminhada junto todos os dias, faça um curso, pratique um esporte, faça uma atividade,
Não faça somente a comida e coloque na mesa, mas chame juntos, para fazer a comida juntos. Orem juntos, leiam a Bíblia, sirvam a igreja nos ministérios, frequente uma célula juntos, porque é o que a gente faz junto, irmãos, que cura a nossa alma, que preenche o nosso ser. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Eu lembro, irmãos, certa vez, a minha filha Kelly, eu quero encerrar com algumas histórias. Minha filha Kelly, acho que tinha uns 6 anos de idade, eu fui pintar uma parede em casa. Eu falei, eu vou pintar para economizar. Porque vocês já estão dando risada, já sabem o que vai acontecer, né? E ela falou assim, papai, posso te ajudar? Eu falei, ai filha, tá bom, pode ajudar. E ela me ajudou a pintar a parede não ficou bem pintada. E aí o homem é sempre distraído, né, gente? Ela falou assim, papai, posso jogar fora a tinta? E eu distraído, pensando, eu falei, pode jogar. E ela foi jogar a tinta no banheiro mesmo, irmãos. Manchou todo o banheiro. Aí eu tive que pagar alguém para consertar o banheiro, pagar alguém para fazer a pintura. Mas sabe do que? Eu nunca esqueço. Eu sei que ela nunca esquece dessa história. Quando a pandemia começou, trancado dentro de casa, e ali no final do dia, todos os dias eu descia com meu filho para a gente jogar um pouco na quadra. Eu era só para acompanhar e levar a bola para ele, né, gente? Que eu não consegui jogar. E até hoje ele quer jogar contra o pai, para humilhar o pai, dizer, pai, o senhor está velho mesmo. Mas quando eu consigo fazer uma cesta, irmãos, eu esfrego na cara dele também. Eu lembro que havia uma época que todo mundo em casa, pode entrar as crianças, nós vamos orar com eles. Eu lembro que uma época, irmãos, em casa, antes da gente entrar no carro, a gente conversava bastante. E eu via ali meus filhos conversando, a pastora Thalita conversando, que é novidade, irmão, que ela fala, né, gente? Ela falando. Mas aí quando entrava dentro do carro, todo mundo ficava quieto. E eu lembro que aquilo começou a me incomodar. Por que eles ficam quietos aqui dentro de casa, dentro do carro? E sabe o que eu percebi, irmãos? Eu costumava dizer assim, o meu carro é o meu escritório, porque eu deixava ali tudo organizado, né? Com o pastor, a vida é muito corrida. Então, agora eu pergunto para você, quando você entra no escritório de alguém, você fica quieto ou você fala bastante? Você fica quieto, você respeita aquele lugar. E aí eu percebi que quando entravam no meu carro, só escutavam as minhas músicas, e eu ficava feliz. E eles lá, olha essas músicas do pai. Então nós mudamos algo lá em casa. Nós temos um hábito lá em casa. Cada vez é a vez de um escutar a sua música, e todo mundo tem que escutar a música do outro. Gente, quando chega nas minhas músicas, seja engrandecido, eu levanto as mãos. Mas quando meu filho quer começar a escutar trap, gente, eu falo, Jesus, o Senhor habita no meio de todos os louvores. E se esse é o que ele gosta, gente, escutar a música do outro junto com ele é uma forma da gente conectar as gerações. A mensagem de Deus para nós, irmãos, nessa noite: vamos unir as nossas casas, vamos unir as nossas famílias. Não tem nada de errado você fazer as coisas para os outros, mas cansa e frustra. Quando você conversa com pessoas cansadas e frustradas, o que elas mais dizem: eu faço tudo para eles, eu faço tudo para esta casa, eu faço tudo para essa esposa, eu faço tudo para esse marido, eu faço tudo para esses filhos, eu faço tudo para esse pai, eu estudo, eu tiro nota, mas meu pai nunca está satisfeito. Quando a gente faz tudo para os outros, a gente cansa, a gente frustra, a gente se sente esgotado, exausto, sugado. Mas quando a gente aprende que o que a gente faz com os outros é o que satisfaz a nossa alma começa a ser preenchida. Vamos orar neste momento. Você pode levantar as suas mãos. Crianças, vamos ficar de pé. Isso, vamos ficar de pé. Vamos orar neste momento. Isso, será que a gente consegue levar elas para os pais? O pessoal do Ministério Infantil fica doido quando eu faço isso, gente. Isso, vamos com os papais, os seus avós, quem está aí, isso, para vocês orarem juntos. Se você tiver alguém junto com você da sua família, segure a mão desta pessoa agora. Pastor, eu estou sozinho aqui. Não fica triste, não fica triste se você estiver sozinho, mas clame pela sua casa, pela sua família. Muitos do que vocês estão vendo hoje, talvez você está aqui sozinho, está vendo pessoas com outras da sua família. Pode ter certeza, a maioria chegou sozinho, mas hoje a família também pertence ao Senhor Jesus. Isso, vamos orar agora. Se você tiver alguém junto com você, abraça essa pessoa agora e levante um clamor. Isso.
Se alguns quiserem ficar aqui na frente, pode deixar, que eu sei que eles gostam de ficar aqui também. Vamos orar, levante as suas mãos. Comece a orar agora. Pai, nós oramos, Senhor, e clamamos, ó Senhor, e clamamos a Ti, Senhor, ó Pai, para que as gerações possam se conectar, Senhor. Pai, nós oramos agora e repreendemos toda a falta de respeito entre as gerações, toda a falta de respeito dentro das casas, dos lares, ó Senhor. Nós repreendemos toda a falta de sensibilidade à luta do outro, à dificuldade do outro. Quantas vezes ficamos falando, para você é fácil, para você é fácil. Não, cada um tem a sua luta, cada um tem a sua estrutura. Pai, nós oramos agora e repreendemos toda a falta de harmonia, repreendemos, ó Pai, toda a falta de entendimento, repreendemos, ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, as brigas, as contendas, repreendemos as desavenças agora, saiam em nome do Senhor Jesus. Pai, nós chamamos sobre esta casa, chamamos entendimento, chamamos diálogo, chamamos harmonia, Pai. Senhor, ó Pai, que nós possamos ajustar os nossos valores. Este pai, essa mãe que está triste, porque talvez não pode dar aquela escola, não pode dar aquele brinquedo, Pai, aquela roupa, Senhor. Pai, que este pai, esta mãe não fique triste por isso, que ele possa dar o mais importante, a sua atenção, ele possa dar um afeto, porque isso é o mais importante. Coisas eles vão poder adquirir depois. Senhor, nós chamamos amizade, chamamos sobre os lares agora, que haja alegria, risadas, brincadeiras nessa casa, Senhor. Pai, nós oramos mais uma vez, Senhor, e clamamos a Ti, Senhor, por aqueles que têm um sonho, um desejo, Pai, o desejo de formar a sua família, o desejo, Deus, ó Pai, de um casamento, o desejo de filhos, de netos, Pai. Abençoe as famílias, abençoe os lares, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, a unidade, clamamos a Ti, Senhor, o carinho, o respeito deste lar, Senhor. Nós não vamos desistir da nossa família, porque a Tua palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Levante as suas mãos e profetize sobre o seu lar.